Agora, no programa Mulher em Questão, Prato do Dia, com Marcelo Lima. Boa noite, Priscila. Boa noite, Marcelo Lima. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite para nossa convidada aqui na mesa e para todos os ouvintes do programa Mulher em Questão. Que tal, Priscila, uma receita prática e fácil de fazer, hein? A nossa receita de hoje é o bolo de amendoim. Você gosta, Priscila? Bolo de amendoim. Bolo de amendoim. Estamos numa época festiva aí de festa junina. É um bolo muito gostoso e foge um pouco do tradicional. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para quem já é de casa, já sabe, né? Papel e caneta na mão. Vem comigo, curte o momento e anota a receita. Para nossa delícia de hoje, vamos precisar de 1 copo de fubá, 1 copo de farinha de trigo, 1 copo de leite, 1 copo de óleo não muito cheio, 3 ovos, 1 copo de açúcar, 1 copo de amendoim torrado e moído e 1 colher de fermento em pó. E para finalizar, uma pitada de sal. Agora é a hora que eu mais gosto, a hora de colocar a mão na massa. Bata bem todos os ingredientes no liquidificador, misturando por último o fermento. Em uma assadeira de sua preferência, já untada, coloque a nossa massa e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos, ou até dourar. Desenforme depois de frio. Vai a dica, você pode cobrir com calda de chocolate ou chocolate branco derretido com creme de leite. Pronto, o seu delicioso bolo de amendoim já está pronto. A receita é nossa e os elogios são só para você. Um grande beijo, muito amor e paz no seu coração. Terça que vem estaremos de volta com mais receitas aqui na Rádio ABC. Uau, como que é o beijinho então? Olha só. Adorei! Adoro! Meus amores, que delícia! Olha, adorei a receita. A gente vai colocar também no Instagram, que é @Mulher em Questão. E na fanpage também Mulher em Questão. Adoro suas receitas, muito obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. E amanhã você estará aqui para falar do Jogo do Brasil. Estamos com o Giro da Copa de segunda a sexta, das 19h30 às 20 horas no aplicativo e no Facebook, na live do Facebook também. E amanhã, com certeza, quero falar de uma vitória do Brasil e classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Olha, tomara, porque eu vou dizer uma coisa. Voltar para casa sem passar pelo menos as oitavas. O Brasil se classifica até com empate, Pri. Um empate ainda dá classificação para a seleção brasileira. Mas eu digo isso com relação aos grandes times. Por exemplo, o Brasil não pode, a Argentina não pode, a Alemanha não pode. É, verdade. Pelo menos não deveria. Não deveria. É assim... A Copa, tradicionalmente, sempre as grandes seleções e campeãs do mundo sempre vão passando de fase. Uma vez ou outra acontece alguma zebra aí, né? Quem sabe, de repente, temos alguma surpresa aí. O que aconteceu hoje com a Argentina? A Argentina precisava da vitória e conseguiu, né? No finalzinho do jogo, um jogo bem apertado, mas ela conseguiu vencer a Nigéria por 2-1, se classificou para as oitavas de final. É que com o empate, né, que a Nigéria fez com um gol de pênalti, a Argentina estava sendo eliminada, né? E aos 41-42, de tanto insistir, a Argentina conseguiu o gol e que deu a vitória e a classificação para ela para as oitavas de final. O que acontece daqui para frente é o seguinte, Pri. Começou as oitavas de final, é como se fosse uma outra competição. Sim. Porque agora é assim, empatou, prorrogação. Empatou, pênalti. Alguém tem que ser eliminado. Então, assim, perdeu, volta para casa. Não tem conversa, não tem mais um outro jogo para tentar recuperar. Perdeu, tá fora. Vixe. Babado fortíssimo. Aí é tristeza, hein? Não, eu posso falar uma coisa que eu mais me divirto são com as caras. Eu já vou atender o telefone, viu? O que eu mais me divirto são com as caras. Eu pergunto da Argentina porque assim, eu tava fazendo a unha na hora que tava passando o jogo. Aí eu vi só o primeiro gol da Argentina. A cara do Maradona foi. Gente, ele quase que os olhos saíram pra fora da caixa dos olhos, assim. Assim,
As caras são as melhores. Aquele né? jeito, madre de Deus. Aí você olha assim, é um pulando, o outro saltando, e um por cima do outro, e aquela confusão toda ali entre eles, e um faz cara de choro, o outro faz cara de desespero, o outro de alegria. As caras são... Eu me divirto com as caras. Obrigada, Marcelo. De nada, eu que agradeço e bom programa para todos vocês. Um beijo, Marcelão. Outro. Obrigada. Gente, estou com um convidado muito especial por telefone, que na verdade eu gostaria muito que ele estivesse aqui. Uma pena que não, mas ainda pretendo recebê-lo. Boa noite, Vitor Borges. Boa noite, Priscila. Boa noite aos nossos queridos amigos radiovintes que nos acompanham nessa programação. A Pérola e também um forte abraço ao meu amigo Miltinho, aqui da minha terra, Barretos. Verdade. Gente, Vitor Borges, ele é jornalista, escreveu o livro Santa Maria, a tragédia da Boate Kiss. Realmente uma tragédia. E queria que você contasse um pouquinho para nós, Vitor, o que levou você a querer escrever sobre esse assunto. Primeiro, eu acho que o nosso ofício de jornalista e radialista, ele não deve se encerrar em si mesmo, isto é, nós devemos sempre trabalhar e fazer desse ofício algo importante como um legado para a nossa comunidade, especialmente na prestação de serviços. Essa causa, Priscila, ela é muito nobre porque os pais, embora enlutados, os pais que perderam seus filhos naquela tragédia, eles estão lutando por justiça para as suas famílias, mas também lutando para que as leis possam ser modificadas, sobretudo aquelas leis que visam proteger as pessoas nos ambientes de festas, de eventos, as leis de prevenção contra incêndio, as leis que determinam os espaços físicos para que as casas noturnas possam adequadamente funcionar, porque essa luta significa não só uma memória daquelas pessoas que lamentavelmente morreram há 5 anos atrás na tragédia da Boate Kiss, mas significa um assinalar para o futuro como um aprendizado para que histórias como essas não precisem ser recontadas e lágrimas não precisem mais ser derramadas em função de tragédia. Olha, infelizmente a gente só aprende com as tragédias, né? O brasileiro parece que tem que esperar que tudo aconteça de pior para depois tentar resolver alguma coisa, e com isso lá se vão famílias destruídas esperando a justiça que nunca vem. Será que um dia nós vamos ver a justa justiça, Vitor? O livro conta um pouco dessa dicotomia, ou seja, aquilo que a justiça pode oferecer em termos de respostas, em termos de direito penal, para as pessoas que estão acusadas desse processo. Nós mostramos também, procuramos fazer um trabalho, Priscila, bastante isonômico, mostrando o lado dos advogados de defesa, porque é uma tragédia que também abateu aquelas pessoas que estão sendo acusadas, porque ainda que elas não venham a responder da forma que quem perdeu seus filhos espera, ou como a lei deveria ensejar punição, mas elas deverão carregar isso, lamentavelmente, essa tragédia, pelo resto de suas vidas, nas suas consciências. E o Luiz Flávio Gomes, que é um grande jurista, que fez o prefácio do meu livro, ele parafraseou o Rui Barbosa, que dizia que a justiça, quando vem tarde, ela já vem sob forma de injustiça. De fato, o que nós esperamos é que a justiça seja célere para dar respostas a casos semelhantes como esse, e mais, tenha efeito pedagógico, Priscila, para que o país mude também a sua concepção cultural em relação a essa temática, passe a ser um país que pense em prevenção, em prevenir a vida humana, não só combater, não só correr atrás do prejuízo, como é o caso que a Pérola está abordando muito bem aí, da questão das drogas. O PROERD é uma linha de educação fundamental, porque ele previne as crianças de entrarem no crime. E o que nós queremos, como casos que eu tive essa oportunidade de escrever sobre a boate, é que as leis preservem daqui para diante o bem jurídico mais importante que nós temos, que é a vida humana. O pai e a mãe que estão nos ouvindo nesse momento, que têm os seus filhos vivos, certamente estão se colocando no lugar daqueles que perderam os seus jovens, e muitos desses jovens, Priscila,
lá no Rio Grande do Sul, era um arrimo de família. Ou seja, é uma tragédia que vitimou 242 pessoas, jovens com um futuro grandioso pela frente. Ai, alguma pergunta, Pérola? Para escrever esse livro, meu querido, você teve que mexer muito com as emoções. Como está sendo essa recepção a esse trabalho? Você falando, não tem como a gente não voltar no episódio. E como mãe, eu fico imaginando a dor desses pais, né, depois desse tempo. Como você acha que os pais se sentem, sabendo que os filhos estavam assim numa diversão e de repente não retornar para casa? É muito difícil, né, Pérola, porque você inverte uma lógica da vida, da caminhada humana. Naturalmente, os pais esperam ser enterrados pelos seus filhos e não o contrário. Então, isso é muito forte lá em Santa Maria, mas eu digo que esse livro ele não é um livro só do Rio Grande do Sul, ou só de Santa Maria, ou só daqui. Ele é um livro que mexe com as emoções, infelizmente, e para mim foi muito difícil escrevê-lo, da dor humana. E o que a gente pode fazer é tentar tirar a lição, porque, infelizmente, trazê-los de volta para nós, seres humanos, é impossível. Resta-nos o consolo da graça de Deus para tentar confortar os pais. Agora, o meu papel é absolutamente secundário, porque se esse assunto ainda não foi esquecido, não foi em função de livros que foram escritos, meus, ou de companheiros, né, de trabalho, mas em função da luta dos pais. Eu acredito não queriam estar travando essa batalha, porque preferiam ter seus filhos vivos, né? E no livro a gente conta vários depoimentos, Pérola, de jovens heróicos que ajudaram os bombeiros naquele momento de salvamento. E teve um deles, por exemplo, que conseguiu sair da boate, mas entrou para tirar jovens e fez isso 7 vezes. E na 8ª ele faleceu. A mãe dele dá um depoimento muito bonito, muito enriquecedor para o livro, mostrando que esse filho teve um ato heróico, mas ela queria que o filho estivesse vivo, estivesse com ela presente. Então, eu penso que essa luta que eles estão travando lá, para a memória ser preservada e para as leis serem modificadas, né, para a segurança dos eventos das pessoas, ela é primordial até em função daquilo que a gente possa ter de emoções. Eu acho que esse lado racional de nós estarmos sempre vigilantes, ele também deve prevalecer. Agora, a gente está vendo aqui, não é? Você deve estar, não sei, de repente acompanhando. A Pérola, ela é também policial militar, né? Uhum. E daqui a pouquinho, então logo pré-candidata a deputada federal, não é isso? Isso. Eu queria que a gente abordasse um pouco essa questão das leis, né? Uhum. Você como policial militar, a gente, junto com o jornalista, o Vitor Borges, poder falar um pouquinho sobre isso. As nossas leis, tem muita gente que diz, não, mas as leis elas existem, elas só não são cumpridas. Existe muita brecha na lei, não, Fátima? Nosso Código Penal brasileiro está defasado há muitos anos. Outras modalidades de delitos surgiram e há necessidade dessa atualização para criar leis um pouco mais rígidas, porque infelizmente existe muita brecha nas leis, dado as novidades, as modalidades criminosas, né, de delitos. E aí os defensores dos autores de crimes encontram essas brechas e, lamentavelmente, a gente encontra o país nessa situação, com essa sensação de impunidade, de que a justiça não prevalece. Mas nós, pessoas do bem, temos que acreditar. Por isso precisamos de representatividade no governo, no Congresso, na Assembleia Legislativa, de pessoas comprometidas com a justiça verdadeiramente, para que proponham projetos de lei que realmente atendam o cidadão de bem, que atenda assim ao resgate dos princípios, para o bem das famílias, para o bem desses jovens, para que eles tenham expectativa e nós tenhamos, enquanto cidadãos, expectativa de um futuro melhor. Né? Agora, Vitor, não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas muitos, quando querem se candidatar, acabam, né,
Não, porque a violência, não, porque não sei o que lá, não sei o que, o discurso é tão bonito, depois chega lá, acontece o quê? Porque, veja bem, tem que fazer faculdade aonde? Em que lugar para ver? O óbvio. Não é? É tão difícil assim de entender, e engraçado que os que estão lá são tão metidos a magistrados, as autoridades XY, eles se cumprimentam assim, ó. Eu falo que isso era uma coisa que devia também diminuir. Excelentíssimo, digníssimo, maravilhosíssimo, chuchuzinho, PPP, você tá rindo, né, Milton Júnior? Mas é verdade. Pra que tanto nome pra nada? Me diga. Excelentíssimo. Será que as atitudes dele são de excelentíssimos? São excelentes pro bem de quem? Assim, o discurso de 5 minutos para apresentar. Não, aí o outro vai falar a mesma coisa. Estou aqui, boa noite, digníssimo, excelentíssimo, maravilhoso, digníssimo. Blá, blá, blá. Aí o outro, vamos diminuir esse discurso, gente. Não precisa a gente entende, a gente sabe que todo mundo é maravilhoso. Vamos dispensar essa parte aí de menos. Negócio é o seguinte, estou aqui com o José da Silva, a gente está discutindo objetivamente, as causas das leis são essa, que precisa mudar é isso, a situação é essa, e vamos partir que o negócio já começou demais. Entendeu? Você não acha, Vitor? Claro, é importante que vocês exponham essa situação e essa indignação, e o Santo Agostinho já nos dizia isso, né? A gente precisa, diante da injustiça, ter 2 atitudes. Primeiro, a indignação, né, para você não se conformar com a situação, e segundo, a coragem, para reagir e mudar. E o maior poder que o cidadão tem, além da vigilância, da cobrança cotidiana, é o voto. E esse voto, o sufrágio, será exercido proximamente. E vejo que a quadra atual brasileira ela é melhor, porque hoje, nós estamos fazendo um paralelo aí com o futebol, por exemplo, hoje o brasileiro conhece os 11 membros do Supremo Tribunal Federal, que estão julgando também causas relativas a políticos envolvidos em situações complicadas, para dizer o mínimo, né? Então, a população se inclinou para participar mais ativamente, penso eu, do universo político. Isso é importante. Significa que a sociedade está evoluindo dentro daqueles princípios que nós esperamos que seja a política na sua essência, ou seja, a participação da população, a participação do cidadão. Cidadania significa participação, contribuição para a sua comunidade, não só através de mandato eleitoral, mas também de comunidades, de movimentos, de articulações, de exposições democráticas de pensamento, de mobilizações como esses pais lá do Rio Grande do Sul estão fazendo e que reverberaram em todo o país. Eles não têm mandato eleitoral, mas a força, a causa deles é tão nobre, a mobilização é tão forte e nos toca tão profundamente que eles conseguiram avanços importantes. Foi sancionado no ano passado uma lei federal, chamada Lei Kiss. É verdade que com alguns vetos que foram criticados pelos pais das vítimas, mas há uma evolução, né? E ela só aconteceu em função dessa mobilização e da força, né, do cidadão, da cidadã, que em lutado, apesar das suas dificuldades, não pensaram só nas suas famílias, mas pensaram também em outros familiares. Bem, olha, é muito assunto para falar, né? E eu espero, quem sabe numa oportunidade, possa recebê-lo até no nosso programa de TV para falar sobre isso, Vitor. Vai ser um prazer. Eu tenho hoje, por exemplo, Priscila, eu falei com 2 rádios no Rio Grande do Sul, Alegrete e Passo Fundo, 2 cidades importantes do Rio Grande, e a gente tem falado em várias emissoras desse país, emissoras de capitais, de interior, exatamente para levar essa mensagem, a mensagem do não esquecimento, da memória, e a memória como um aprendizado do passado para a gente agir no presente e projetar um futuro melhor. Essa é a nossa batalha. E eu gostaria de deixar aqui um espaço para que as pessoas pudessem adquirir essa obra, que tem depoimentos importantes dos pais, que mostra o socorro às vítimas. Você jovem, você moço, moça que frequenta a boate, acho que é uma obra que vale a pena ser lida. Os pais também que estão nos acompanhando, que possam adquirir para entender um pouquinho do que se passou por lá. Então, se você me permitir, gostaria de deixar 2 canais aqui de comunicação para que as pessoas pudessem
fazer essa aquisição, Priscila? Por favor. Olha, o site da editora, nós estamos conversando sobre o livro, é a editora Anjo, editoraanjo.com.br. Editora? Anjo.com.br, isso. E também o WhatsApp, eu queria deixar, que é o contato direto, quem quiser comprar o livro pode fazê-lo pelo 17 98171 6895. Muito bem, olha, nós vamos colocar também na nossa fanpage, viu, Vitor? Tá ótimo. E a gente está fechando aí parcerias importantes com distribuidoras nos estados brasileiros, porque esse livro esteja presente na Livraria Cultura, nas Saraivas, nas principais livrarias das capitais. Fechamos com o Rio Grande do Sul semana retrasada e faremos em São Paulo muito breve também o lançamento, e espero estar aí com você no programa de rádio, também de TV, para levar essa mensagem que, penso eu, é muito importante. E só para fechar, Priscila, agradecendo a você, ao Milton, pela oportunidade, a todos aí da rádio, queria dizer a Pérola que meu próximo trabalho, viu, Pérola, será em homenagem aos bravos heróis e heroínas da Polícia Militar. Eu já estou conversando com vários deles, inclusive que foram acidentados salvando pessoas, dando sua vida em prol dos cidadãos, para valorizar esse trabalho cotidiano de vocês. O livro, em breve, com a graça de Deus, também sairá para todo o estado de São Paulo. Muito obrigado. É isso aí. Obrigada, Vitor. Um forte abraço para você, viu? Obrigada mesmo por falar conosco. Um abraço. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Ai. Menina, que é isso? E como ele estava dizendo, né? Essa situação lá no Congresso, que é a sua indignação, é a de todo o povo brasileiro, né? De muito respeito entre eles, pelo menos nas palavras, e o desrespeito tomando conta de toda uma nação. Por isso que o povo precisa dar uma invertida nessa pirâmide aí de Maslow, né? E saber o seu poder, que a gente esmaga essa falta de vergonha na cara que está lá, né? E as pessoas de bem têm que tomar conta dali. Já que a gente observa e ficar ali parado, não pode. A gente precisa estar lá dentro de uma Câmara Municipal, sabendo as sessões que está acontecendo, que está sendo votado, o que é do nosso interesse, o que não é. Nós precisamos exercer o nosso papel de cidadãos, fiscalizando quem a gente colocou lá. É verdade. Porque se as palavras não condizerem com o mandato, simplesmente a gente exerce o poder nas urnas. Olha, gente, eu fico triste quando o Milton Júnior faz assim com as mãozinhas dele. Acabou. Quero trazer você de novo aqui, Pérola, pra gente conversar mais. Você vem? Com certeza eu venho. Vou ficar muito feliz. Posso fazer uns agradecimentos, uma recomendação? Rapidinho? 5 segundos. 5 segundos? Um beijo pra minha filha, senão ela me mata. Manda beijo pra nós, meus filhos. Um abraço grande para uns amigos que estão politizando um pouquinho mais Mauá, lá com as suas páginas de muito conteúdo importante para toda a cidade, que é o Rafael Rodrigues, o Renato Teixeira, com a sua página Mauá, Isto é Mauá, o Mauá TV e também o Fala Mauá. Meu agradecimento, e munícipes, participem. Muito obrigada a todos. Moda, saúde e beleza.